Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link está na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Na sua visão, para o estado do Pará, quais seriam as variedades de melancia? Manchester, Liverpool, Caristan, Granada, 21? Josiel, boa sua pergunta, cara. Mas eu vou responder a sua pergunta aqui com uma pergunta para te instigar aí, para você pensar um pouquinho a respeito do assunto. As variedades que você listou, você falou da 21, falou da Manchester, você falou de excelentes variedades. Mas mais importante do que as variedades é a forma como você vai conduzir a sua lavoura, cara. Muito mais importante. Genética é fundamental e é importante, só que a gente não pode transferir para a genética a responsabilidade que é da gente. Porque não adianta nada você comprar uma Ferrari e pôr essa Ferrari para andar com gasolina ruim, numa pista ruim e com piloto Zé Ruela. Eu já falei isso em outros vídeos aí. A gente tem que deixar isso muito claro. Não é só a variedade. Você listou excelentes variedades aí. Manchester, líder de mercado, 21, top das galáxias para plantar também. O que mais você listou? Não vou nem falar os nomes que você listou. Você listou excelentes variedades aí. Então, a Liverpool é outra excelente variedade da Singenta aí. Principalmente, talvez, para você no Pará e faça muito sentido aí em função das condições de umidade. Depois você pode até me ligar que a gente troca uma ideia a respeito disso aí. Em áreas que a gente tem umidade mais elevada, a Liverpool tem ganhado até da Manchester, tá? Embora a Manchester seja líder de mercado. Então, a gente tem que entender isso aí. Dadas essas circunstâncias que eu acabei de dizer, então eu volto a destacar, de nada adianta você ter uma super variedade e não fornecer as condições ideais para que essa variedade consiga performar da forma que ela tem genética para performar, tá bom? Adubar através da fértil em tempos de muita chuva é possível? Ou tem que queimar etapas já que o solo está encharcado? Larissa, excelente pergunta, tá? Agora, isso precisa ser avaliado muito de perto na roça, porque é o seguinte, quando o solo está encharcado ali já, nunca que é o ideal de você aplicar o adubo, mas pode ser que dependendo das condições, como que está a questão da roça, se você fez uma avaliação ali, você percebeu uma deficiência de algum nutriente na planta e as condições de chuva não tá te permitindo fazer, paciência, acaba que você acaba colocando ali, mas eu destaco que não é o ideal não, tá? Não é o recomendado não. E com relação à época de chuva, a gente tem que destacar o seguinte, eu costumo falar isso aqui sempre, tá, pessoal? Quando o solo está muito encharcado, a gente potencializa muito a absorção do nitrogênio, tá, pessoal? E nitrogênio, assim, da mesma forma que ele é um herói para a planta, ele é um vilão. Então, o excesso do nitrogênio, eu tô para te falar que ele causa mais problema do que a falta. Porque quando você coloca nitrogênio em excesso, Larissa, o que acontece? Você está gastando dinheiro do seu bolso para uma coisa que está prejudicando a planta. Então, é um super problema. Então, épocas que estão muito encharcadas ali, que tem muita água no solo, evita manejo com nitrogênio. Eu acho que a gente, praticamente em todas as condições de solo, principalmente para quem trabalha com textura média para pesada. Então, solo está encharcado, se puder evitar de trabalhar com nitrogênio, eu acho importante. Já quem trabalha com solos bem arenosos aí, é uma coisa que cabe ser avaliada. Até porque o solo arenoso tem essa característica de normalmente ele não ficar encharcado. Tá bom, Larissa? Isso aqui é o toque que eu queria te dar. Sua pergunta é se faço ou não. Eu não posso te dar uma resposta tão precisa. O recomendado é que segure essa aplicação durante algum tempo. Mas se for o caso de uma deficiência nutricional, alguma coisa assim, talvez você possa fazer sentido fazer essa aplicação aí. Lembrando que não é o recomendado, a gente acaba desperdiçando um pouquinho de adubo ali. Se está encharcado, você vai colocar mais água, aquela água pode, em vez de infiltrar no solo, acabar indo embora, sendo carreada, meio que com uma pequena enxurradazinha que sempre tem na roça. Então, não é o recomendado, tá, Larissa? Mas cada caso é um caso, tá bom? Almir, quais defensivos utilizar na floração da melancia para não correr o risco de afastar as abelhas? Almir, excelente pergunta, tá, cara?
Tem um vídeo no canal, não vou esquivar da sua pergunta aqui não, mas eu não vou conseguir, por ser um tema tão complexo, eu não vou conseguir te dar uma resposta tão precisa, tá? A verdade é que tem alguns inseticidas que são seletivos aí, que dá pra gente utilizar, que eles não afetam as abelhas. Mas tem algumas outras estratégias também. Aqui a gente usa bastante fazer o seguinte, trabalhar com aplicações de defensivos em horário noturno. Funciona muito bem, tá, Almir? Então, essa é uma das estratégias que a gente tem. Mas depois você confere lá no canal que tem um vídeo inteirinho falando especificamente a respeito disso aí. Manejo de defensivo na florada, tá bom? Confere lá que é um vídeo bacana. E se você ficar com qualquer dúvida mais aprofundada depois, no link desse vídeo também, eu acho que tem meu WhatsApp lá. Você manda pra gente, manda pra mim que a gente troca uma ideia a respeito disso aí. Porque tem de fato alguns inseticidas aí que são seletivos aí, que a gente consegue utilizar de forma que não vai agredir aí esses insetos polinizadores aí que são extremamente importantes pra gente, tá, pessoal? Inclusive nesse vídeo eu falo lá, eu acho que a gente fazer uma aplicação aí de algum inseticida que vai matar as abelhas aí é meio que cuspir para cima, porque elas estão ali trabalhando, entre aspas, de graça para a gente, aumentando, nos ajudando a ter produtividade. Se a gente mata esses insetos, a gente está literalmente andando para trás, cuspindo para cima aí, sendo ingrato com a natureza aí. Então, não faz o menor sentido a gente fazer isso aí. Então, tem algumas estratégias aí. A própria utilização de alguns inseticidas sistêmicos, se no caso você trabalhar com gotejamento, você consegue fazer aplicação desses inseticidas aí no gotejamento. Então, acaba sendo uma forma da gente acabar conseguindo proteger as abelhas ali, porque o inseticida sistêmico ele transloca dentro da planta, né? É uma característica dele. Então, o que ele faz? A gente faz a aplicação dele no gotejamento aí, e a planta absorve aquele nutriente ali, e qualquer inseto que porventura, talvez um pulgão, um trips, alguma coisa assim, vai lá e suga aquela seiva ali e acaba morrendo depois aí. Então a gente tem de fato algumas estratégias, confere esse vídeo lá que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante aí, tá bom, Almir? Quantos quilos de potássio posso aplicar na minha roça? Rafael Pereira. Rafael, sua pergunta é muito comum, tá? Um monte de gente manda mensagem pra gente assim, falando assim, Matheus, quantos quilos de nitrogênio que eu coloco na roça? Quantos quilos de fósforo que eu coloco na roça? Quantos quilos de determinado nutriente eu preciso colocar na minha roça? Não, a verdade é a seguinte, não existe uma resposta precisa para isso, tá, pessoal? Porque cada lavoura é uma lavoura. A gente tem alguns números de referência, que são números que a gente tem para a gente atingir altas produtividades, o que normalmente a gente precisa para atingir essas altas produtividades. Então, igual a pergunta chegou aqui, a pergunta é do Rafael Pereira, não dá para me dar uma resposta para ele, uma vez que eu não tenho uma análise de solo dele, eu não sei as condições de solo que ele tem, não sei qual a condição de fertilidade do solo dele, eu não sei qual a variedade que ele plantou, qual que é a expectativa de produção que ele tem. Então, a verdade é uma pergunta vaga, não é que eu não quero responder, tá, pessoal? Isso aí é super tranquilo pra gente aqui, a gente fala disso aí abertamente. É porque são diversos os fatores aí, e não é só para o potássio, não. É para o nitrogênio, é para o fósforo, é para o potássio, para o magnésio, enfim, para todos os elementos, pessoal. Cada roça tem condições especiais, então a verdade é que não existe uma fórmula de bolo. A gente tem alguns norteadores aí, como por exemplo aí, produções aí em solos arenosos, por exemplo, aí, normalmente a gente trabalha aí entre 350 450 quilos aí de KCl, de cloreto de potássio aí, por hectare. Mas só que isso aí, o Rafael, você não pode levar isso aí tão ao pé da letra, porque você tem que conhecer as suas condições de solo aí, como que está o desenvolvimento da sua melancia, entendeu? Às vezes não faz o menor sentido você fazer uma aplicação de 350 kg de KCl na sua roça, uma vez que você pode ter altos níveis de potássio no seu solo. Pode ser também que talvez você precise até de mais de 400 kg de KCl por hectare. Então, não dá para mim te dar uma resposta tão precisa. Eu consigo te dar esses números de referência aí também. E esses números de referência para solos arenosos, que eu posso te falar que vai estar girando aí na casa dos 350, 450 quilos aí de KCl,
Mas destaco, tá, pessoal? São números meio vagos aí, não é tão legal a gente passar essa informação porque esses números podem variar. Ele perguntou do potássio aqui, mas eu vou aproveitar o gancho e falar aqui também a respeito do próprio nitrogênio, tá, pessoal? O manejo de nitrogênio ele é, sem dúvida, no meu entendimento, um dos maiores desafios do produtor. Porque ele é muito delicado, uma vez que ele é muito volátil no solo. Prova disso é que ele nem vem na análise de solo o que a gente tem de nitrogênio na roça. Em roças aí que a gente está trabalhando com alta, bem tecnificadas, que a gente busca trabalhar com produtividades acima de 50 toneladas, normalmente a gente trabalha, destaco mais uma vez, tá, pessoal? São números de referência. Então, a gente trabalha ali entre 80 quilos por hectare do elemento nitrogênio até 120, por exemplo. Só que isso aí, pessoal, é importante destacar, isso é o olho do produtor. Quanto mais preparado é o produtor, quanto mais tecnificado, quanto mais ele domina a cultura dele, mais ele consegue direcionar, fazer esse direcionamento. Quantas das vezes que eu já fiz uma roça aqui, que eu fiz um planejamento para a gente trabalhar com 120 toneladas de nitrogênio e foi necessário cortar o nitrogênio quando a gente tinha feito uma aplicação de apenas 70. E quantas vezes não aconteceu o contrário também. Então isso aí varia. Todo programa nutricional, pessoal, ele é um documento dinâmico, ele varia conforme o decorrer da roça ali. Então a gente tem que estar atento com relação a isso aí. Quanto mais a gente planta, mais a gente domina a cultura, mais a gente tem noção do que está acontecendo da roça ali. Isso aí é justamente o refinamento aí, o ganho de experiência do produtor quando ele está tocando a lavoura. Tá bom? Rafael, espero que eu tenha respondido a sua pergunta aí. Valdeci Souza, qual o melhor período para usar o boro no plantio da melancia? Valdeci, excelente pergunta, tá? Tem um vídeo no canal também que eu falo exclusivamente a respeito de cálcio e boro. É importante a gente destacar sempre, pessoal. Adubação foliar, eu acredito que o que você está falando aí, basicamente a respeito da adubação foliar, né, Valdeci? Então é o seguinte, sempre, eu vou ficar chato aqui no canal falando isso aí, pessoal. Sempre, 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 a adubação foliar, ela é complementar à adubação convencional, pessoal. É muito importante a gente deixar isso claro, porque é o seguinte, quando a roça está entrando no período de floração dela ali, que normalmente ocorre ali dos 25 até os 35 dias, que é quando ela inicia o período de florada, ela não começou a soltar a flor ali do dia 25 ao dia 30. Ela começou lá no dia 10, que é quando ela começa a se desenvolver para conseguir soltar frutos. Então, se tem uma deficiência de boro lá atrás, quando você chega na hora da florada, você fazer só aplicação de boro lá, a planta já sentiu a deficiência e muitas das vezes o produtor nem percebeu ela. Então, o que é o ideal? É justamente que a gente faça aplicação de cálcio e boro ali, mesmo antes do plantio, para a gente garantir que os níveis de boro estejam em níveis aceitáveis ali na fase inicial do plantio. E depois, eu vou descer, você vai entrar com as aplicações do cálcio e boro via foliar, complementar, é só para garantir, você entendeu? Então a gente tem que entender qual que é a função da adubação foliar. Ela não é uma adubação que serve para nutrir a planta, ela serve para complementar a nutrição convencional. Esse é que é o detalhe. E você perguntou com relação ao melhor horário? Melhor horário para fazer a aplicação do horário não, né? Eu acho que o horário aí você está falando com relação ao tempo, né? Ao ciclo da planta ali, que é a quando fazer a aplicação. Então, trabalha com a aplicação do cálcio, do cálcio lá na preparação de solo, você já garante os níveis de cálcio e de boro lá no preparo de solo, e na hora que você está chegando ali mais próximo da florada, ali, a hora que começa a faltar ali uma semana para a florada, você faz o seguinte, você já começa a planejar ali para você fazer umas 3 ou 4 aplicações foliares do cálcio e boro, para você garantir que você não vai ter perda de frutos na roça em função de uma deficiência de boro ou de cálcio. Entendeu? Espero que eu tenha te ajudado aí, meu amigo. É possível manter uma plantação de melancia com esterco? Marcos, excelente pergunta, cara. Mas aí é o seguinte, é possível, cara, claro que é possível sim. Mas depende do nível de fertilidade do seu solo, entendeu?
depende até do, como que eu vou falar assim, da sua expectativa de produção. Uma vez que você vai plantar uma roça só no esterco ali, pode ser que aquele esterco ali consiga fornecer todos os nutrientes necessários, obviamente o esterco mais os nutrientes que você tem no solo. O solo ele tem uma quantidade de nutrientes ali que já está disponível para a planta. Todo solo tem, a não ser que esse solo seja um solo inértil, que não é o seu caso. Aí é o seguinte, você consegue sim tocar uma roça toda com esterco orgânico. Só que é o seguinte, você não consegue garantir que não vai faltar nutrientes para essa roça também. Então, a questão é justamente essa aí, é um equilíbrio, é uma balança e é realmente, a sua pergunta é muito boa, cara, mas eu não consigo te dar uma resposta precisa. Você perguntou se é possível. Sim, é possível, mas não sei se você vai conseguir atingir altas produtividades, justamente porque você tem essa questão aí do adubo orgânico, embora ele seja excelente para o solo, a combinação do adubo orgânico com a utilização do adubo químico, pessoal, é sempre o melhor caminho. Só a utilização do adubo químico nem sempre vai ser tão bom, que você vai perder algumas características físicas e biológicas do solo ali, que vai ser prejudicial para a sua lavoura. Então, o ideal é o equilíbrio, é a combinação entre esses dois, essas duas formas de adubo aí, no meu modo de vista, no meu modo de pensar e na forma correta de conduzir uma lavoura. Roça não é brincadeira, tem que ser levada a sério. Para quem está procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Estamos à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link tá na descrição, é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura.